sou Bela Franco e bem-vindo à minha casa. Aqui a gente fala sobre escolhas conscientes para viver bem de forma real e possível. Eu sempre achei que o problema era o meu corpo, mas não era. Eu só entendi isso depois que eu comecei a me perguntar como é que eu queria viver depois dos meus 40 anos. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que mudou nos últimos meses na minha vida, na minha rotina, na minha cabeça, na forma como eu me cuido. Isso é uma pergunta que muitas pessoas têm me feito, porque eu passei por um processo de emagrecimento, isso é uma coisa visível, né, para vocês que me acompanham na internet, mas mais do que o processo de emagrecimento, eu passei por um processo de autoconhecimento, de mudança de pensamento, de vida, e hoje eu quero contar tudo isso para vocês nesse vídeo. Porque, gente, não é sobre dieta, não é sobre disciplina, não é sobre rotina alimentar, é sobre a forma como a gente de verdade se olha e a mudança que a gente de verdade quer fazer nas nossas vidas. Gente, eu me olhei há um ano atrás com o meu maior peso que eu já tive na minha vida inteira, 96 quilos. Essa foto é em fevereiro de 2025. E é muito mais do que o peso. Na verdade, é a forma como eu não me olhava. Nesse momento da minha vida, essa foto representa para mim uma mulher que não estava motivada por tomar conta dela. Ela não tinha mais disposição, eu estava sempre cansada. Eu dormia cansada, acordava cansada. E uma das coisas mais importantes é que eu já não me sentia bem me olhando no espelho. Eu buscava várias formas de não precisar encarar isso. Mas não era sobre o corpo. Era como eu não estava feliz com a vida que eu estava levando. A gente passou por uma mudança muito grande no final de 2024, que a gente decidiu sair de São Paulo e ir morar no interior. E eu admito para vocês que eu criei uma falsa ilusão de que ter uma vida mais simples no interior resolveria todos os problemas da minha vida. E com essa mudança, eu comecei a largar a minha rotina que eu tinha começado a criar aqui em São Paulo, né? Quem me acompanha há tempo na internet sabe que eu comecei a praticar pilates na parede, expliquei o que eu estava me aprofundando no pilates, comecei a mostrar os meus treinos em casa, né? Que eu tentava encaixar os treinos ali na minha rotina de gravação com as crianças. Eu estava focada nesse treino, focada em manter o meu jejum intermitente, que eu já praticava há um tempo. E eu estava começando uma mudança interna. Mas quando eu fiz essa mudança para o interior, falsamente, eu tive a sensação de que tudo ia melhorar e deixei a vida ir me levando. E, na verdade, eu comecei a desestruturar totalmente a minha rotina. E essa desestrutura da minha rotina fez com que eu parasse de olhar para mim mesma, de cuidar de mim mesma. Porque a mudança do interior me demandou reestruturar as crianças, a nossa casa, a rotina da gente, a rotina do Felipe. E a única pessoa que eu não incluí nessa reestruturação na vida no interior foi a mim mesma. Quando a gente se mudou, eu já tratava de ansiedade, não como sentimento, mas como uma doença, desde a época da pandemia. Desde a época da pandemia, eu comecei a sofrer várias crises de ansiedade, comecei a me tratar com medicamento e nessa época eu continuava me tratando. Só que com tanta coisa acontecendo na minha vida, as coisas foram se misturando. A rotina nova, esse abandono dos meus hábitos e a ansiedade, ela foi me dominando. E eu não quero usar a ansiedade como desculpa para tudo, porque eu acho que foi um conjunto. A compulsão alimentar foi tomando conta de mim no dia a dia, eu não parava para pensar e eu ia só comendo.
Eu comecei a fumar novamente, porque eu achava que isso ia me ajudar na minha compulsão alimentar. E aos poucos eu me perdi na minha rotina, mas eu me perdi também nos cuidados comigo mesma. E aí eu comecei a pior coisa que eu podia fazer, que era um ciclo, aonde eu comia mais, me sentia pior, e aí eu fazia menos ainda por mim. Porque já chegou o momento de eu de verdade não querer me encarar no espelho. E quando eu falo no espelho, não é só a imagem física. É encarar no espelho a vida que eu tô levando. Que vida é essa? Qual é esse estilo de vida? E um dos erros que eu fiz nesse percurso é que eu comecei a olhar fisicamente no espelho e dizer, gente, isso é uma questão de aceitação. Eu sou uma pessoa obesa, mais gorda e tá tudo bem e é isso. Só que na verdade, no fundo, não era uma questão de aceitação. Era uma fuga. Porque não é como se eu tivesse um determinado peso, mas eu tivesse uma vida onde eu estivesse buscando qualidade de vida, onde eu estivesse me cuidando. Não. Era uma vida completamente desregulada, onde eu não estava vivendo a minha vida com consciência, e eu dizia que eu estava aceitando aquele corpo. A questão da aceitação, ela na verdade só virou uma desculpa para eu não cuidar de mim mesma. E, gente, uma coisa que eu quero que fique claro nessa nossa conversa aqui, que é uma conversa muito sincera, é que não é uma questão sobre o corpo. De verdade, é uma questão de como a nossa saúde tá, de como a nossa rotina tá. A gente está se enxergando de verdade? E eu admito para vocês que não. Eu não estava me enxergando de verdade. Eu olhava para aquele corpo e falava, não, é o meu corpo assim, tá tudo bem, isso é uma questão de eu me aceitar como eu sou e parar de criar essas estéticas definidas pela sociedade. Só que, na verdade, no meu caso, esse discurso era um discurso completamente vazio. Porque eu não estava preocupada com a minha alimentação, eu não estava indo aos meus médicos, eu não estava mais fazendo acompanhamento, eu não estava fazendo exercício, eu não estava fazendo nada. Eu sentia muitas dores na coluna, meu joelho doía constantemente, é um problema que eu tenho desde muito novinha, e que, cara, com o excesso de peso, com a falta de exercício, ele só tinha piorado. E no fundo, não era uma questão estética, era uma questão de verdade de eu conseguir me encarar. E o primeiro passo foi quando, em março, eu resolvi marcar os meus médicos e fazer um check-up. Eu demorei muito tempo para ter coragem de gravar esse vídeo, porque eu tinha muita preocupação de como esse vídeo iria repercutir na vida das pessoas. Porque, de novo, gente, não é uma questão estética, é uma questão da mudança na nossa qualidade de vida, da gente de verdade querer levar uma vida melhor, querer viver melhor e viver melhor com quem a gente ama. Eu sou mãe de 2 filhos pequenos, né? Vivo com meu marido e, gente, tudo que eu posso querer mais na vida é viver bem e mais tempo com eles. E a virada de chave na minha vida foi quando, efetivamente, eu decidi fazer um check-up, olhar para os meus exames, e a parte mais dura foi pegar esse resultado e voltar na médica com eles para poder encarar a situação de verdade. E quando eu voltei na minha médica com os resultados, né, não era de novo só a questão do peso, era o que essa sobrecarga de peso estava trazendo para minha vida. Colesterol alterado, hormônios alterados. Por incrível que pareça, eu estava anêmica, eu estava com o maior peso que eu já tinha tido na minha vida, mas eu estava anêmica, a minha taxa de ferro estava lá embaixo. Na época eu quase não comia carne, eu tinha uma alimentação basicamente vegetariana, só que uma alimentação completamente desregulada. E tá sentada ali, de cara para a médica, com os resultados do exame, não tinha para onde fugir. Eu estava assimilando todas aquelas informações e eu já sabia que eu precisava fazer grandes mudanças na minha vida.
E eu falo grandes naquele momento, porque naquele estágio aonde eu estava, gente, aonde eu não queria me olhar, onde eu não estava me cuidando, eram grandes decisões. Mas, por incrível que pareça, a primeira decisão que eu tomei foi a decisão que eu tomei o dia que eu saí a primeira vez do consultório da minha médica. Onde, durante a consulta, ela me falou, Isabela, você sabe quão mal o cigarro te faz? E que para você ser considerado uma ex-fumante novamente, você tem que ficar 6 meses sem fumar? E naquele dia, gente, automaticamente caiu uma bomba na minha cabeça. Até porque eu perdi o meu pai de infarto fulminante quando eu tinha 27 anos. Então, o primeiro passo que eu fiz na minha vida foi parar de fumar. Porque eu vi que não estava agregando nada. Eu comecei a fumar porque eu queria controlar a ansiedade para reduzir a quantidade de comida que eu comia por impulso. Mas, de novo, era um ciclo vicioso. E ali eu tomei a decisão de que eu precisava mudar e que eu ia passar os 6 meses e depois os 7. Hoje, gente, fez 1 ano, acho que no mês passado, que eu parei de fumar. E não é fácil, porque quando a vida está tranquila, você está em equilíbrio com você, com a sua mente, com o seu corpo, tudo pode parecer muito fácil. Quando a vida está perfeita, tudo pode parecer muito fácil. Só que a vida da gente, ela é uma onda. Tem horas que estão momentos piores, tem coisa acontecendo, tem mais movimento, às vezes você está com um problema que não está te deixando muito legal. E a gente precisa ser forte e consistente em todos os momentos da nossa vida. E em alguns momentos tomar determinadas decisões, sem dúvida nenhuma, vão ser um passo muito grande. E aí, nesse momento onde eu tomei a primeira decisão, que era parar de fumar, eu também entendi uma segunda coisa. Que nesse estágio inicial de mudança, eu ia precisar ser muito rígida comigo mesma. Porque senão, eu ia acabar me perdendo no processo. Eu ia acabar desistindo, eu ia me entregar ao que, na verdade, era mais fácil. E não é que o processo inteiro precise ser um processo extremamente rígido, não é. Mas ali naquele começo, onde era a virada, a grande virada de mudança de vida, não é de perda de peso. Eu precisava ser muito radical comigo mesma, porque sim, eu estava me olhando e me reconhecendo, eu ia acabar desistindo. Nesse momento, eu precisava ser radical comigo mesma, porque eu precisava ter menos escolhas, menos negociação, menos espaço para eu me sabotar, para eu desistir no meio do caminho. Eu sabia que o mais difícil no caminho não era começar, mas sim manter com constância, com coerência, todo o processo que eu estava iniciando, que era um processo de mudança de qualidade de vida, um processo de verdade conseguir me enxergar e me enxergar o que fazia bem para mim, o que me deixava feliz. Depois que eu saí da segunda consulta com a minha médica, eu já tinha tomado a decisão da mudança. E aí começaram os próximos passos, que tinham que ser passos muito estratégicos. E a segunda coisa que eu fiz foi marcar a minha endocrinologista. Porque, de novo, gente, como eu falei para vocês, não é só a questão do peso. Eu precisava também tratar a questão hormonal. Eu tenho tendência, hereditária, a ter problemas com a tireoide. Hoje, eu tenho anticorpos da tireoide no meu corpo que tem uma tendência a ter o que se chama de Hashimoto, que é quando você atinge a tireoide e aí você começa a reduzir o metabolismo, consequentemente você vai ter ganho de peso, você tem perda de energia, e aí você tem que controlar os hormônios com medicação. Hoje eu não tenho esses anticorpos positivados, mas eles estão no meu corpo. É uma doença autoimune. Agora chegou um momento, no mês passado, que eu fiz de novo vários exames de sangue que analisam toda a questão da tireoide, junto com a minha endocrinologista. Além da tendência da tireoide, também tinha um outro fator na minha saúde que era uma coisa que eu não tinha coragem de me deparar, mas que meu pai morreu novo,
no infarto fulminante. Eu sempre tive o colesterol mais alto. Isso provavelmente já é genético. Então, eu sempre precisei controlar o meu colesterol. E o colesterol, com o excesso de peso e a falta de exercício, ele só piora, gente. Ou seja, ele me leva cada vez mais a um caminho familiar, né? Que foi o infarto do meu pai. E é engraçado, porque quanto mais medo se tem de alguma coisa, mais parece que a gente evita. Então, por muito tempo, fazer exame para mim era uma coisa incômoda demais. Eu não queria enxergar. Se tiver alguma coisa errada, não é racional, peraí que eu vou cuidar para viver melhor. Não, finge que não está aí. E isso acho que é um dos piores caminhos que se pode fazer. Porque quando eu falo de não se enxergar, é exatamente isso. E quando eu decidi fazer os exames e que vieram as alterações, eu precisava da endócrino, do cardiologista, eu precisava me cuidar. Quando eu comecei a entender e olhar de verdade o que estava acontecendo com o meu corpo, eu comecei a entender as necessidades que eu passei a ter, né? Ou seja, a perda de peso, conseguir estabilizar a minha ansiedade, conseguir perder peso por uma questão de saúde, conseguir voltar a fazer exercício para combater o meu colesterol também. Para mim, nessa época, ficou claro que não era só uma questão de emagrecer. E quando eu tirei esse foco estético da minha cabeça, parece que eu também tirei mais um pezinho que estava ali em meio a vários outros. Esqueci um pouco, deixei de lado a estética para focar no que era de verdade, o que estava acontecendo no meu corpo e o que de verdade eu precisava tratar. E aí, junto com a endócrino, ela trouxe a possibilidade de eu voltar a usar um remédio para controlar o apetite. Em São Paulo, antes de mudar para o interior, eu já tinha começado a usar o Ozempic, que é uma caneta emagrecedora, enfim, vocês já devem ter escutado, mas junto com isso eu estava fazendo pilates, usando medicação, fazendo jejum intermitente e cuidando da alimentação. Quando eu abandonei tudo isso, quando eu mudei para o interior, virou uma completa bagunça a minha vida. E foi quando eu parei de querer olhar. Não quero fazer exame, não quero olhar, deixa para lá. Eu estou muito corrida aqui com a minha rotina, com as crianças e com a casa. E nesse momento, junto com a médica, ela trouxe a possibilidade. Falou, Isabela, o ideal, nesse turbilhão que você tá, para a gente, né, conseguir mexer com esse mar parado que você tá agora, é você voltar a tomar. E aí, na época, eu comecei a tomar o Wegovy, que era uma tecnologia similar ao que eu tomava antes, que era o Ozempic. Era só um pouco mais moderna. Comecei a tomar o Wegovy, mas em paralelo a isso, que era uma das coisas que eu tinha muito medo, era de ficar refém de uma medicação. Não, eu só emagreci, eu só consegui reduzir a quantidade de alimentos porque eu estou tomando uma medicação. Então, em paralelo com a caneta, eu também já voltei para a academia. E aí eu mudei completamente. A coisa do antigamente fazer o pilates em casa, eu já mudei porque a minha rotina no interior já tinha mudado. Então, enquanto as crianças iam fazer atividades extras, balé, natação, eu ia fazer um exercício aeróbico, ia fazer o meu pilates. E aí eu encaixei uma nova rotina para conseguir colocar o meu exercício dentro da minha vida, que não é uma vida leve e calma, é uma vida acelerada. Então, em maio, gente, mais ou menos, durante o maio inteiro, eu comecei o uso do Ozempic na época, voltei para a academia mais ou menos no final de maio e voltei também a fazer o jejum intermitente, controlando a alimentação quando eu voltava a comer. Então, começou todo um processo. Lembra que eu falei para vocês que no início eu fui muito radical. E aceitar usar a medicação foi entender que sozinha eu não conseguia mexer esse mar tranquilo. Eu precisava de alguém para me ajudar ali a criar aquelas ondas que iam me levar para outra direção. Importante, gente, dessa nossa conversa é entender que nunca foi uma solução milagrosa, né? São coisas, são ações em conjuntas que foram mudando na minha vida e que para manter todas essas ações, de novo, eu precisava me manter radical nessa rotina, nesse caminho.
Então eu voltei a fazer exercício, o exercício me deixava mais motivada, me deixava mais feliz, né? Me fazia ter vontade de fazer mais coisas. O jejum intermitente me ajudou muito a lidar com a ansiedade que me fazia comer muito, né? Eu já tinha parado de fumar, que também já ajudava nisso. Então o jejum intermitente me ajudou a entender essa compulsão alimentar, a reduzir, junto, é claro, com a medicação, que reduzia o apetite, por isso fazia com que na hora que eu fosse comer, eu tivesse mais consciência. Aos poucos essa questão de comer para me dar conforto, para me tranquilizar, ela foi praticamente sumindo, né? Eu já não tenho mais hoje essa necessidade de comer. Eu posso estar com vontade de comer alguma coisa específica, mas é racional. Tá chegando a hora de alguma refeição. Poxa, o que eu dou vontade de comer? O que faz sentido eu comer, né? Que vai me alimentar, que vai trazer energia, vai trazer vitaminas. Então hoje o gesto de comer para mim se transformou mais intencional. E aí, gente, eu me deparei alguns meses depois, mais ou menos em julho, com uma perda considerável de peso, né? E é claro que quando veio esse resultado, que no início foi muito rápido, né? Você imagina, o mar tá paradinho, você começa a jogar umas pedrinhas ali, já começa a criar uma marolinha. Então lá para junho, julho, acho que julho, eu já tinha perdido uma quantidade de peso considerável, eu já estava mais disposta, porque eu já estava malhando com mais frequência, eu já tinha conhecido a minha personal, que ela me dava aula de pilates, e ela me trouxe uma outra informação que foi muito relevante para essa mudança toda na minha vida. Sem fazer musculação, só com pilates, ia chegar um momento que essa perda de peso ela ia acabar se estabilizando e ocorrendo muito lentamente. Porque eu precisava ganhar a massa muscular magra para que essa me ajudasse a perder a gordura do corpo. E aí, muito relutante, no início de agosto, eu comecei a treinar, eu contratei a Aline como personal, porque eu sabia, eu comecei, gente, a me enxergar de verdade, a me olhar de verdade, e eu sabia, eu sempre odiei fazer musculação. Por mais que a Aline fizesse um treino para mim e que eu tivesse que ir lá praticar sozinha, eu não ia fazer. Então eu comecei a fazer 2 vezes por semana musculação com a Aline, além dos outros exercícios que eu já gostava, né? Eu adoro fazer pilates, eu gosto de correr, então hoje eu faço trans por causa do joelho. Mas a musculação eu ia ratear, então eu contratei a Aline para intensificar. Aos poucos, em vez de fazer 1, 2 vezes na semana, eu comecei a fazer 3 vezes na semana. E já em dezembro, eu estava me sentindo muito melhor. Eu brinco que eu falava, sou o Rock Balboa, levantando mais peso. E quanto mais eu ia fazendo, e mais o corpo ia mudando, mais motivada eu ficava. Então lembra que eu falei do radical? Quando você começa a ir com as ondas do seu mar, já não precisa mais ser tão radical, porque você já está no movimento. E no meio desse caminho, aí lá para setembro, outubro, eu comecei a fazer bioimpedância com a Aline, que é uma pesagem diferente, que você não está preocupado só com o peso que você tem. A gente começa a olhar a gordura magra que a gente tem no corpo, quanto a gente está perdendo. Por exemplo, eu perdi muito na região do abdômen, né? Uma das gorduras piores para a gente, que afeta muito o coração, é essa gordura na barriga que a gente tem. Então eu tive muito peso de massa visceral, que é essa da barriga. E aí todo mês que eu ia a endócrino, a Aline ia comigo 1, 2 dias antes, a gente fazia a bioimpedância e eu levo ainda esse resultado para endócrino. Então você vê que começa a evoluir, é muito mais do que o peso, do que a estética. Eu não vou mentir para vocês, gente, nessa fase já estava muito mais gostoso, porque começou a entrar um monte de roupa que não entrava mais em mim, eu já comecei a perder roupas, né? As roupas que eu tinha, que eu comprado há pouco tempo para poder ter o que vestir, eu já não estava mais usando, já comecei a me desfazer dessas roupas.
Então o movimento começa a ser crescente. E cada vez mais eu ia entendendo que não era uma solução milagrosa, era um trabalho em conjunto. Estou falando para vocês que eu comecei com a minha ginecologista, com o cardiologista, com a endócrino, entrou a linha personal, eu cheguei a fazer alguns tratamentos estéticos para a região, principalmente da barriga, para ajudar na flacidez e na queima dessa gordura localizada. É um conjunto de decisões com vários profissionais que foi a minha cabeça evoluindo junto com eles, né? Então hoje, quando eu sento para comer alguma coisa, eu penso, peraí, qual é a escolha que eu vou fazer? Né? O meu corpo hoje já começa a rejeitar coisas com açúcar demais. Né? Às vezes eu até tenho vontade, eu quero comer um docinho, mas é muito pouco. Passa a ser uma constância na vida da gente. Hoje eu tenho uma constância de malhar, de me alimentar, de fazer o meu jejum intermitente. Isso já está inserido na minha rotina. E mesmo quando, de repente, é um período da vida que está mais complicado e que eu estou malhando menos, ou que, de repente, eu não estou fazendo tanto jejum intermitente quando eu fazia, mas isso já é tão constante que quando um pontinho ou outro sai do lugar, daqui a pouco ele já se regula de novo. Nesse momento da minha vida, eu já não preciso mais daquela rigidez que eu tinha lá em maio, junho, quando eu comecei todo o processo, porque já está incorporado na minha rotina, isso já é uma constância na minha vida. Hoje, o que mudou de verdade foi a minha cabeça, a forma como eu olho a minha rotina, a forma como eu encaro a minha saúde, né? Teve um período que eu estava trabalhando pra caramba e que eu comecei a sentir mais um pouquinho de dor nas costas. Falei, nossa, tô uma semana sem malhar, peraí, vamos regular aqui, vamos malhar, dar uma alongada, vamos voltar de volta pro eixo. É sobre ter a saúde, é sobre ter disposição, é sobre estar se sentindo bem, é sobre o olhar que eu tenho hoje, muito mais concreto para o meu próprio corpo, para escutar o meu corpo quando alguma coisa está ali querendo começar a desregular. Eu hoje me observo muito mais, eu parei de me ignorar, eu parei de fingir que eu não estou vendo o que está errado. E no fundo, gente, não é mais sobre o corpo, é sobre como você está se olhando. Você está se enxergando de verdade? Ou você está botando um pano na frente para não ver o que está de errado na sua vida, para não ver o que está de errado na sua saúde? De novo, não é quanto você vai perder. Nesse momento da minha vida, eu perdi já 22 quilos, perdi mais de 20% de quando eu tinha começado o processo, mas eu ganhei mais disposição, eu ganhei mais qualidade de vida, eu ganhei mais consciência do meu corpo. Não é mais uma questão de número. A última vez que eu tive na endócrina, no mês passado, ela entrou nesse assunto de, olha, Isabela, quanto você quer chegar no seu peso? Você já perdeu mais ou menos 20%. E eu parei para pensar e falei, eu não tenho um número, Ana. Eu acho que eu ainda preciso perder, acho que eu ainda estou com gordura acumulada, eu não estou ainda com a disposição total do meu corpo, né? Eu não estou apta a voltar a correr, por exemplo, na rua. Não sei exatamente um número, eu não tenho um número em mente. Eu quero olhar para o meu corpo e dizer, acho que esse é o corpo que está realmente saudável, é o corpo que me possibilita correr sem me preocupar com o meu joelho, é um corpo que eu já não vejo mais gordura, que eu estou vendo mais é a massa magra do meu corpo, não por uma questão estética, mas aí sim por uma questão de saúde, é acompanhar os números. Eu faço o exame de sangue mais ou menos a cada 2 meses para analisar hormônio, colesterol, as vitaminas, aí eu faço reposição de vitaminas quando eu preciso com ela. É um processo interligado. Eu hoje sinto que o abdômen ainda não está totalmente como eu gostaria, ainda dá para perder gordura visceral, ainda dá para reforçar a musculatura está começando a aparecer, eu ainda estou no processo. Mas a gente também já está no processo de entender que daqui a pouco eu vou começar o desmame do remédio. E principalmente, gente, quando eu falo do desmame do remédio, é entender que eu já me sinto forte internamente o suficiente para não ter mais a preocupação de, beleza, eu vou parar de tomar o remédio e eu acho que eu vou voltar a engordar. Não, porque todo o meu processo durante esses meses foi um processo muito consistente. Em dezembro agora, eu tive alta da minha medicação para ansiedade, né? Ainda faço acompanhamento com a minha médica, mas eu não tomo mais medicação. Depois
de começar a tomar em 2021, gente, por causa da pandemia. Muito tempo tomando e sofrendo com ansiedade. Pela primeira vez em muito tempo, eu recebi alta, eu não estou mais preocupada com isso, sabe? Eu estou numa outra fase da minha vida, me acolhendo muito mais, me entendendo muito mais, me enxergando muito mais. Eu não vou mentir para vocês. É muito gostoso me sentir mais bonita. É muito gostoso ver peças de roupa que não cabiam em mim entrando. Mas vai muito mais do que isso. Hoje eu sinto que eu sou uma pessoa mais saudável para correr com os meus filhos, para ter mais disposição para brincar com eles, para estar mais com o Felipe. Eu durmo melhor. A minha relação com a comida, ela mudou totalmente. Eu não como mais por acolhimento. Eu como por uma necessidade que o meu corpo tem de repor energia. E aí, no momento dessa necessidade, eu falo, o que vai me dar prazer de comer nesse momento? O que além de me dar prazer, representa que o meu corpo vai estar melhor, né? Que eu vou estar colocando vitaminas que ele precisa, que eu vou estar botando um bom alimento dentro do meu corpo. Então, a cabeça ficou mais consciente, a cabeça mudou no momento de sentar na mesa para comer com o Felipe, com as crianças. É muito mais uma interação, é estar vivendo aquele momento. O jejum intermitente, ele me trouxe muito isso, né? Tem a questão da autofagia, da gente fazer a renovação celular, que eu curto muito essa ideia, eu acho bem importante, já li bastante sobre isso, mas o jejum intermitente, ele mudou a minha forma de olhar a comida também. Então, no fim, gente, não é sobre quanto de peso se ganhou e uma questão estética. É sobre como mudou a vida no total, né? Como a minha qualidade de vida melhorou. Não é um passo só, não é milagroso. Eu não cheguei ainda no meu ideal, eu acho que ainda tem uma construção pela frente, mas sendo bem sincera, isso não é o mais importante para mim. O importante para mim hoje é que eu me sinta saudável, é que eu olhe para mim mesma no espelho e fale, ó, eu acho que hoje eu estou numa linha onde dá para seguir nessa constância. E desvincular a questão estética de todo esse processo de melhora na qualidade de vida foi essencial para mim. Hoje a questão estética, ela veio, sim, ela está aqui, enfim, eu tenho, 22 quilos a menos, mas ela não era um peso naquele momento que já tinha tanta coisa na minha vida que estava pesando. E o mais importante de todo esse processo é que eu não, em momento nenhum eu estive sozinha, né? Eu sempre tive com o acompanhamento dos meus médicos, da endócrino, da minha personal. Isso tudo sempre veio me acompanhando e ainda continua me acompanhando. Então, eu não tirei uma receita milagrosa da internet, de um vídeo que eu vi de uma pessoa falando. Não. Ela está balizada no conhecimento que eles têm para agregar à minha vida. E por isso, deixou de ser uma coisa milagrosa para ser um processo de consistência para a minha vida inteira, para ir comigo vida fora, que eu espero viver muito. Eu espero viver muito, com mais energia, viver melhor, com mais qualidade de vida, com mais disposição. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários o que hoje você precisa mudar na sua vida. E se você quiser, eu posso trazer mais detalhes de todo esse processo. Se vocês quiserem que eu fale de algo específico, me contem aqui nos comentários. Eu conto para vocês como foi todo esse processo de forma real, gente. De tudo que eu vivi. E como eu falo para vocês sempre, é um prazer imenso estar com vocês por aqui. Eu vejo vocês na próxima semana, no próximo vídeo. Um beijo enorme e até lá!